Eu quero fazer esse vídeo porque quando eu descobri que eu fiquei grávida, eu encontrei muitas informações úteis para mim no YouTube. Então agora isso que aconteceu é uma situação muito chata, é muito ruim. Eu já passei por um período aqui de sofrimento, de choro, né, de tentar entender o porquê que aconteceu, buscando mais informações ainda, né, pelo YouTube. Então agora eu quero passar as informações que eu recebi, né. Então, igual eu comentei no meu vídeo anterior, eu descobri que eu tava grávida 4 meses atrás. E eu comecei um processo, eu comecei a ir no médico, né, normal. Aí eles me deram as cartilhas, né, essa aqui é uma revista que eu recebi no hospital para poder me informar mais a respeito da minha gravidez. E eu comecei a estudar sobre a gravidez, como que seria o parto, né, no dia do parto, como que seria, o que eu precisava me preparar para poder ir fazer o parto. E aqui nos Estados Unidos, eu tô em Nova York, aqui é tudo bem explicadinho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui os papéis. Tá vendo? Ó, as medicações que eu precisei tomar. Então, todas as minhas consultas, né, com o meu plano de saúde, foi tudo bem organizadinho. Aqui é a minha pasta. Isso aqui foram 4 meses somente, tá? De informações que eu recebi. Então, dia 31 de março, e eu tive uma consulta normal com a minha médica. E dessa consulta foi uma consulta assim, não foi uma consulta normal, foi uma consulta com o OB/GYN, mas que aqui é o ginecologista, que foi para poder fazer um ultrassom, né? Aquele ultrassom quando você eu tava de 12 semanas, estou, né, de 12 semanas. Então esse ultrassom foi para ver se o bebê tá tudo bem com o bebê, qual que é o tamanho, qual que é o tempo certinho. Então nesse ultrassom eu vou mostrar para vocês o primeiro ultrassom que eu fiz, que foi um ultrassom que não ficou muito claro, né? Eu tava sentindo sintomas de gravidez, tudo normal. Meus sintomas eram, meu peito, né, começou a inchar um pouco. Eu comecei a sentir muito desânimo, eu ficava muito desanimada para tudo. Eu comecei a ter, assim, sentir um pouco de náusea, né? Quando você pensa que você vai vomitar, mas você acaba não indo. Comecei a tomar as pílulas, né? As vitaminas. E esse foi o primeiro ultrassom que eu fiz. Eu vou colocar com som para vocês verem que a doutora estava conversando comigo a respeito de uma coisa estranha que ela estranhou no ultrassom. So this is your uterus, and it might be, my love, that we have the dates wrong, because I don't see anything just yet, which I would expect if you were not quite as far along as we think. Então, nesse ultrassom, ela falou assim que não viu nada e que eu poderia estar com menos tempo de gravidez do que eu expressei. Então, para ela, eu falei que eu tava com 8 semanas de atraso e ela falou, olha, talvez você tá com menos do que isso. Então, por quê? Quando você faz o ultrassom de 6 semanas, não consegue ver ainda o feto. Aí, o que ela fez? Ela marcou a minha consulta para o segundo ultrassom daí a 4 semanas, que aí eu ia estar com 12 semanas certinho, não ia ter dúvida, porque a partir das 8 semanas você consegue ver o feto, então ela não conseguiu ver. Então, dia 31 agora de março, hoje é dia 2 de abril, eu fui no médico e eles não conseguiram ver. E eles identificaram que o feto parou de crescer há 4 semanas atrás. Então, eu perdi o bebê. Então,
nesse caso, quando a mulher perde o bebê, né? Ela tem aí no Brasil a gente fala aborto espontâneo, o sangramento começa a descer. No meu caso, o sangramento não desceu. Até hoje é dia 2, ontem, eu fui no médico ontem, eu fiz, eles tiraram minha pressão, tá tudo normal comigo, porém, eles me deram uma pílula com o primeiro remédio e ainda a menstruação não veio. Então, hoje, a partir de hoje, eu decidi fazer esse vídeo porque eu vou documentar mais ou menos como que vai ser o meu processo aí de cleanse, né? Eu vou ter que tomar alguns remédios e eu vou fazer o sangue, né? Vir como se fosse uma menstruação, vai resetar aí o meu corpo, né? Então, é isso que eu quero contar. Eu tive uma gravidez que eles não sabem muito qual que é a explicação. Eles não sabem o que acontece geralmente com o corpo da mulher e quando isso acontece, né? Então, eu tô aqui vou ficar em pé aqui pra mostrar o meu físico, né? Que tá assim, aqui era pra estar de 3 meses, né? De gravidez. Tá aqui a barriguinha. Barriguinha de gravidez, né? E agora eu vou começar a tomar os remédios, mas eu quero mostrar aqui no vídeo os remédios que eu vou tomar, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente vai na farmácia, lá do hospital eles mandam o seu nome e o nome do remédio que você vai tomar na farmácia, né? Então, a farmácia que eu fui chama CVS e aqui o remédio vem assim, ó. Tá vendo? Ó. Então, esses remédios vêm assim, tá vendo? Então, aqui é o Ibuprofen, que é um remédio pra dor, no caso, se eu sentir dor. E esse é o remédio que eu vou tomar, que chama Misoprostol Cytotec. Então, esse remédio, eu tenho ele 4 vezes. No caso da menstruação não descer, eu tenho que tomar ele novamente. Esse aqui é um remédio porque a doutora falou que eu posso ter enjoo, sentir muito fraca e é pra eu tomar esse remédio. Então, são todos esses remédios aqui que eu vou tomar agora. Ó. Esses remédios. Todos esses remédios. Para poder fazer a extração, né? Do meu saco gestional e também do excesso de sangue que tá dentro do meu útero agora devido ao não crescimento do feto. Então, também tem um pouco de sangue lá. Não, ela falou que não tá coagulado nem nada, mas é um risco, né? Agora a gente vai saber assim que eu terminar esse processo. Então, esse processo demora de 4 a 6 horas. Esse vídeo foi meu primeiro vídeo no YouTube em geral. Eu vou tentar... Já comprei aqui, ó, os absorventes, né? Lencinho umedecido, tudo que eu acho que eu vou precisar agora, daqui pra frente. Também já comprei, já deixei preparado uma alimentação mais leve, só com vegetais, algumas sopas, né, mais quentinhas também pra poder, porque aqui não vai estar bem frio. Mas é isso que eu vou fazer. E agora, em relação ao resultado, eu ainda não sei, porque eu vou começar o processo agora, né? E aí eu quis, minha intenção com esse vídeo é de também informar, porque muita gente coloca vídeo no YouTube a respeito disso e eu também quero ser mais uma pessoa a adicionar aí mais informação, porque o que aconteceu comigo. E o que acontece? Esse processo que eu vou fazer chama aborto químico, né? No meu caso, não é involuntário, né? Na verdade, eu gostaria muito de ter essa criança, eu estava preparando tudo para poder receber a criança, mas infelizmente, né? Deus tem planos maiores e não aconteceu no momento.
Mas isso que aconteceu comigo é muito comum, acontece com várias mulheres. Se essas pílulas não derem certo, eu tenho também a outra opção, que é uma opção mais mecânica, que eles colocam, né, introduzem é como se fosse um sugador, introduz dentro da vagina e retira, faz a limpeza ali no hospital. Então, eu tenho essa opção também. Mas agora eu vou tentar fazer outros vídeos aqui no YouTube para poder mostrar e falar como que eu tô, como que tá sendo meu processo de recuperação. Na verdade, eu tô fazendo esse vídeo porque aqui onde eu moro não tem contato com muitas pessoas, então, assim, às vezes online, né, as pessoas conseguem identificar mais como que é o processo e também interagir, né? Nesse caso, eu vou começar o processo agora. Se vocês aí estão vendo esse vídeo, me mandem oração, né? Muita energia boa para que eu fique boa, para que eu e o bebê também, que o bebê esteja lá no céu, né, com Jesus Cristo e que eu consiga seguir a minha vida normalmente, né, com a minha saúde intacta aí, que dê tudo certo. E também para informar as mulheres, né, como que vai ser, como que o resultado, como que a minha recuperação, qual opção que é melhor, porque eu também fiquei muito preocupada, né, qual opção que seria melhor. E conversando com a minha médica no hospital, ela reconheceu essa opção como uma opção melhor. Então, de agora em diante, eu vou começar esse processo e que dê tudo certo, né? Que eu tô assim positiva, porque eu vim com eu sou uma pessoa saudável, eu não bebo, eu não fumo e eu tenho também uma vida ativa, bicicleta, todos os lugares, e eu faço academia, eu faço natação, então eu tô com assim, uma mentalidade bem positiva aí do resultado desse procedimento que eu vou fazer em casa, né? Então, também esse foi a opção que a gente escolheu de fazer em casa, porque eu vou ter um tempo aqui para poder descansar. Eu tenho minha cama, eu relaxo, eu descanso. Se eu precisar, né, eu vou estar em casa. Então, esse foi um procedimento assim mais adequado para mim nesse momento. Pode ser que para você aí seja um outro procedimento adequado. Eu sou a favor da mulher escolher, né? O corpo é meu, eu escolho o que será melhor para mim. Nesse caso, eu quero deixar claro aqui que, na verdade, não foi a minha alternativa, não é de estar, né, não tendo essa criança. Eu tô tendo que fazer um aborto químico porque o meu corpo não expeliu o aborto que já está dentro de mim. Então, é um caso, assim, bem mais grave, mas, ao mesmo tempo, eu vou levar com naturalidade, porque é a vida, né? As coisas acontecem, a gente ninguém sabe o que causou, ninguém sabe o que na verdade, aconteceu, e agora a gente vai ter que, né, resolver da melhor maneira possível. Mas as mulheres têm que escolher o que é melhor para elas, né? O corpo é delas, o corpo é nosso, e a gente tem aí o nosso livre-arbítrio, né? Inclusive de criar nosso filho numa condição saudável, numa condição aí bem feliz, com um ambiente, né, que seria influenciado para o melhor do crescimento dessa criança, né? Então, agora eu vou começar o processo. Muito obrigado, né, por quem aí tirou aí uns 15 minutinhos para ouvir a minha história, que a minha história ajude várias pessoas aí pelo mundo todo. E que Deus abençoe, né? Que Jesus esteja com você aí, onde você estiver, nesse momento difícil, passando por essas provações da vida, né? Que a única coisa que eu sinto é a presença do Espírito Santo na minha vida, que segurou na minha mão nesse momento tão difícil. É um momento, assim, muito delicado da vida da gente, né? Que acaba, assim... a gente começa a pensar um monte de coisa. Infelizmente, né, quando as coisas não vão do jeito que a gente planeja, né, a gente começa a ficar pensando um monte de coisa, mas assim, Deus fortalece a gente fortalece a nossa fé, e Deus vem e fortalece a gente, né, com um amor incondicional. Então, dá esperança, dá força, e a gente consegue continuar vivendo, né, que é isso que Deus quer. Então, um beijo. Muito obrigado por me ouvir, obrigado por ouvir a minha história, que a minha história sirva de auxílio, né, as informações.
E aí agora, futuramente eu venho com o resultado, com a minha experiência, né? Depois de tomar essa medicação, eu vou vir com a minha experiência contando para vocês como que foi, como que o meu corpo respondeu, como se doeu, se não doeu, se foi tranquilo, se não foi, né? Se eu tive que ir para o hospital, se eu fiquei em casa mesmo, como que meu corpo respondeu em si, porque isso ninguém consegue me falar, ninguém consegue resolver. Muito obrigada, um beijo e que Deus esteja sempre com vocês.